Meus irmãos, quando lemos o final do capítulo 3, que foi bem exposto pelo nosso irmão Vitor Hugo na quarta passada, nós temos, de fato, a grande dádiva do arrependimento de Nínive, concedida por Deus, usando o profeta Jonas. E é interessante que eu estive pensando que, se de fato as pregações terminassem no capítulo 3, todos nós estaríamos, de certa maneira, elogiando, exultando o grande primeiro avivamento das Sagradas Escrituras. O verso 10 nos diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Veja, é um versículo grandioso, um versículo que quando a gente olha, que quando a gente observa, de fato o nosso coração se enche de alegria por Deus ter derramado um avivamento, ter concedido o arrependimento. Então, nós, de certa maneira, estaríamos retratando a grande obediência do profeta Jonas, por ele ter ido, ter pregado a palavra de Deus, ter sido usado por Deus. Mas o interessante é que quando nós observamos, existe mais um capítulo que o Espírito Santo quis nos ensinar. E é justamente o capítulo mais importante que eu posso observar, que é justamente o capítulo 4. Porque quando nós observamos o verso 10, essa grande realização, e nós podemos até fazer um link com Atos, com a pregação de Pedro, onde ele prega e mais de 3.000 pessoas se convertem. Isso, para muitos cristãos, é uma grande felicidade, uma grande alegria, por não ter tantos os meios tecnológicos como nós temos hoje, mas Deus operou em muitos corações. Então, nós começamos a observar e ver que no capítulo 4, o Senhor quer nos mostrar algo grandioso, que por mais que pessoas preguem, participem do avivamento, no capítulo 4, Jonas é uma pessoa sem compaixão. Veja, logo no versículo 1 que ele diz: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. O capítulo 4, Deus quer nos considerar que ele não só observa o lado exterior, mas ele também se preocupa com o lado interior da mensagem do profeta. Este é o ponto do capítulo 4, a falta de compaixão do profeta Jonas. E nós poderíamos até ilustrar, no capítulo 1, Jonas é como um filho pródigo, insistindo em fazer as coisas do seu modo. Onde a Bíblia nos diz em Lucas que ele pediu a sua herança e foi viver dissolutamente, vivendo de acordo com o seu coração, vivendo de acordo com as suas concepções. Porém, nós podemos ver no capítulo 4 que Jonas é comparado ao filho mais velho, crítico, egoísta, infeliz e sem compaixão com o que estava acontecendo com o filho mais novo. O ponto, irmãos, que eu quero tocar, que eu já enfatizei, da falta de compaixão, é o grande fato, diante das atitudes erradas que muitos servos de Deus cometem, como Jonas tinha cometido, de seu coração não estar apegado com Deus, Deus procurou ele e foi mostrar a ele o seu erro, que era justamente a sua falta de compaixão. É por isso que eu poderia intitular esta mensagem com o seguinte título: o Senhor salva o desapontado Jonas de suas atitudes erradas. Este é um bom tema que eu acho neste capítulo, Deus salvando Jonas da sua atitude errada, que ele não tinha a compaixão devida. Amém? Então, irmãos, eu gostaria de expor para os irmãos, nesta breve introdução, o primeiro ponto é a queixa de Jonas pela compaixão de Deus. E isso se encontra no verso 1 ao verso 3, certo? Nós vamos observar a queixa de Jonas pela compaixão de Deus, tá bom? E mediante, quando a gente for passando, eu vou falando os outros pontos para os irmãos
ir pegando aí aqueles que gostam de anotar e etc. Então, a Bíblia começa a nos dizer: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Por que Jonas ficou irado? Porque Jonas se desgostou. Nós começamos a observar esta palavrinha, com isso. Porém, esta palavra é importante, porque justamente está fazendo um contraste com o verso 10, que eu comecei na introdução falando para os irmãos. Então, o arrependimento dos ninivitas enfureceu o profeta. Presumivelmente, ele tinha vindo a Nínive, a sua percepção quando ele foi para Nínive, era que ele tinha a grande esperança que o fogo e o enxofre equivalente cairia sobre a cidade, porque um dos aspectos da mensagem profética era uma mensagem de juízo, uma mensagem que Deus iria destruir, que o juízo de Deus viria completamente sobre as pessoas que estavam em pecado diante daquele contexto promíscuo. Mas a Bíblia afirma que quando Deus derramou o avivamento, derramou o arrependimento sobre Nínive, ele desgostou-se extremamente. Observe a expressão, Jonas extremamente. Se você tem a tradução NVI, a NVI vai dizer, Jonas profundamente ficou irado, algo bastante intenso dentro do seu coração aconteceu naquele exato momento, quando Deus estava operando, Jonas estava se enfurecendo. Observe o grande contraste com o verso anterior. Enquanto Deus está se afastando de derramar o seu juízo, por Nínive, ter se arrependido, Jonas, a cada momento que observa aquela situação, a cada momento que olha aquele acontecimento, ele se desgosta dentro dele. Ele fica irado. Não tem como nós sairmos deste verso, disto que eu estou falando para os irmãos, e dizer que neste exato momento existe um grande abismo entre a atitude de Deus e a atitude de Jonas. Este abismo é um abismo que separa completamente. Essas atitudes opostas não podem acontecer naqueles que são cristãos. A reação de Deus é livrar, é se entristecer, é se arrepender, é conceder o seu arrependimento. Porém, Jonas fica irado. Irmãos, qual a atitude que nós estamos fazendo diante do agir de Deus? Qual o caminho nós estamos seguindo? Quando nós observamos os grandes feitos de Deus, o que vem sobre os nossos corações? Vem ira? Vem desgosto? Irmãos, se essa for a sua atitude, peça ao Espírito Santo de Deus que vá ao seu coração e mude, porque as nossas atitudes têm que estar em conexão com as atitudes de Deus. Aqueles que são nova criatura não mais fazem as coisas do pecado, da sua natureza carnal, mas eles são uma nova criatura e fazem as coisas segundo a vontade de Deus. Em Mateus 7,24 nos diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ninguém é neutro na caminhada cristã. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos em Adão. Então, aonde nós estamos? Aonde você está? De acordo com a vontade de Deus, ou de acordo com a sua própria vontade? Agindo de acordo com o seu coração pecaminoso, precisamos mortificar, precisamos agir, precisamos estar conectados com a vontade de Deus. Em segundo lugar, nós vamos observar Jonas e a sua oração. Ainda nesse primeiro ponto, da queixa dele pela falta de compaixão, pela compaixão de Deus, perdão. Observe o conteúdo da oração. Olhe comigo, veja o verso 2. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso,
e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tire minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Nós, quando vamos ler todo o livro de Jonas, nós vamos observar que esta foi a segunda vez que Jonas está orando neste relato. E quando nós observamos, esta oração é bem diferente da primeira. Tanto em conteúdo, como em intenção. Essas são duas palavrinhas que nós temos que observar aqui e comparar. Conteúdo e intenção. Nós vamos observar que na primeira oração ele fez a melhor oração no pior dos lugares. Aonde foi? No ventre do grande peixe. Porém, a pior das orações foi no melhor dos lugares. Qual era o melhor dos lugares? É onde Deus estava operando, derramando arrependimento sobre Nínive. Sua primeira oração reflete, de certa maneira, um coração quebrantado, pelo seu grande eu está passando por aflições. Porém, aqui, no melhor dos lugares, ele nos revela uma oração com conteúdo e intenção antropocêntrica. Falta de amor pelo próximo. Porque muitas vezes quando nós passamos por coisas, eu passo, nós clamamos a Deus. Clamamos, suplicamos. Porém, muitas vezes, como o mais próximo passa por muitas coisas, nós muitas vezes não queremos ter a compaixão que muitas vezes nós queremos para o nosso próprio eu. Então, observe que no verso 2, veja quantas vezes o eu, minha terra vai aparecer. Veja, não foi isso que eu disse. Eu, estando ainda na minha terra. Desde quando, Jonas, você tem algo na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Agora, se os irmãos observarem em Jonas capítulo 1, volte um pouquinho comigo. Logo no verso 1 que nos diz: veio o quê? A palavra do Senhor. Jonas contrasta aqui a sua própria palavra com a própria palavra de Deus. Irmãos, esta aqui é uma oração petulante. Revela o motivo secreto do conteúdo, da intenção do profeta Jonas. Jonas estava inteiramente persuadido pela sua convocação, da pregação aos habitantes de Nínive, que Deus não era para conceder perdão nenhum. E ele diz: a minha terra, me adiantei. E ele ainda diz: pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se. Está se referindo a Êxodo 34, 6 ao 7. Ele, de certa maneira, pega a palavra de Deus, mas diante da palavra de Deus ele coloca o seu eu, querendo tirar Deus do trono e querendo colocar a sua vontade. Irmãos, o eu, o que eu quero, precisa sair de muitos púlpitos brasileiros. Muitos dizem: eu decreto isso, Deus vai fazer isso, Deus só opera aqui. Porém, irmãos, o homem não pode estar no lugar de Deus. Deus é que é o Criador, Deus é que é o soberano, e Deus é que faz a sua vontade. O eu não pode estar jamais para querer tirar, tomar as rédeas e fazer tudo de conforme a nossa vontade. E no verso 3 ele nos diz: peço-te, pois, ao Senhor, tire minha vida. Porque Jonas
pediu para morrer. Isto é uma pergunta importante. Jonas diz no verso 3, eu quero morrer, Senhor. Tire minha vida. Este verso nos revela, irmãos, que Jonas estava preocupado com a sua reputação. Diante da sua terra natal, seus amigos judeus queriam a destruição. E quando ele chegasse para muitos de seus amigos e dissesse, Deus não destruiu o povo, mas Deus salvou o povo. De certa maneira, quando muitos ficassem sabendo que em vez de ele ser um instrumento de juízo, ele foi um instrumento de salvação, ele seria considerado um traidor de Israel. Um traidor, um falso profeta. Não tem como nós fugirmos disso e perguntarmos: quando a reputação é mais importante do que o caráter, e quando agradar a nós mesmos e a nossos amigos é mais importante do que agradar a Deus, então corremos o risco de nos tornar como Jonas, dedicando a nossa vida em cumprir as responsabilidades de outrem do que a de Deus. As nossas vidas, os nossos ministérios, tudo que Deus nos deu é para Deus. É para o Senhor. É para a edificação da igreja, segundo a vontade do Senhor. Então, qual a sua satisfação no ministério que Deus te deu? Agradar os outros ou agradar a Deus? Em 1 Coríntios 12:7 nos diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Que fim é este? É a glória do Senhor. É Deus ser glorificado. 1 Pedro 4:11, parte B, vai dizer, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. É Deus que supre, é por meio de Cristo, é por meio dele, tudo é para ele. Nos versos 4 a 11, é justamente a resposta de Deus diante da queixa do profeta Jonas. Então, eu dividi assim, no verso 4, nós vamos ver que Deus ouviu Jonas e mostra a sua falta de compaixão. Dos versos 5 ao 8, Deus consola Jonas derramando sua compaixão. E dos versos 9 ao 11, Deus instruiu a Jonas ter compaixão de Nínive. Então, nos versos 4 ao 11, Deus vai tomar a rédea da situação. Deus vai mostrar realmente qual o ponto em que Jonas deve se deter. Então, em primeiro lugar, vamos ao verso 4, onde Deus ouviu e irá mostrar a sua falta de compaixão. Que nos diz: e disse o Senhor, é razoável a tua ira? Observe esta pergunta, é razoável? Por quê? Deus perguntou isso em forma de resposta. Com esta pergunta, irmãos, Deus começou pedindo a Jonas que ponderasse e questionasse sua atitude e sua ira. Quando Deus estava perguntando, é razoável, Jonas, esta tua ira? Deus queria que com esta pergunta, Jonas se lembrasse do que Deus estava fazendo, de realmente o que são os atributos misericordiosos de Deus. A NVI vai nos dizer, você tem alguma razão para essa sua fúria? Deus queria que a resposta de Jonas fosse, não, eu não tenho nenhuma razão. Porém, nós vamos ver com os versos adiante que ele ainda replicou com Deus. Então, esta pergunta, em forma de resposta, como eu falei, vai nos mostrar, diante de todos os acontecimentos, que Jonas ainda continuava zangado e não quis ponderar a pergunta de Deus. É razoável, Jonas?
Então, ironicamente, depois de condenar Deus por não se irar, Jonas é questionado a respeito da sua própria ira. Deus responde a ele, para ele ponderar o seu coração. Então, irmãos, muitas vezes quando nós estamos orando, buscando a Deus, estamos diante das Sagradas Escrituras, diante da exortação de Deus, Deus quer que nós pondere as questões, as atitudes, olhe para as nossas atitudes e possamos observar diante das exortações de Deus o quão amável as suas respostas são. Dos versos 5 ao 8, Deus consola Jonas, de certa maneira, derramando a sua compaixão. O texto nos diz, então Jonas saiu da cidade, observa essa expressão, saiu da cidade, e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma iramada, e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta. Observe a segunda expressão, saiu da cidade e fez nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme. Observe isso aí. Fez nascer uma planta, enviou um verme. Então, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. Observe, um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então, nós vamos observar no verso 5, que ele saiu da cidade. Pela segunda vez no livro, Jonas abandonou o lugar de ministério. Primeira vez, no capítulo 1, ele abandona, e mais uma vez, ele repete o mesmo erro, abandonando o lugar de ministério, deixou a cidade e sentou num lugar a leste de Nínive para poder ver o que aconteceria. Então, nós podemos ver, fazendo um link com a parábola do filho pródigo, com o irmão mais velho da parábola. Que o irmão mais velho da parábola, ele não se juntou aos outros para desfrutar o quê? O banquete. Como é triste, irmãos, quando os servos de Deus são uma fonte de bênção para outros, mas eles próprios deixam de ser abençoados. Jonas saiu da cidade. Jonas já não queria participar de nada das bênçãos que estava correndo naquele momento de salvação. Mas ele sai da cidade e a Bíblia diz que ele observa para ver o que aconteceria. Implicitamente está dizendo que ele ainda tinha a esperança que Deus pudesse derramar juízo sobre Nínive. Se Deus já estava operando, e por que ele sai e vai observar? É justamente ele estava esperando que Deus ainda pudesse derramar juízo, que Deus pudesse voltar atrás. É justamente este silêncio que Jonas mostra, desta esperança, deste tempo, pensando que Deus iria reconsiderar, a sua posição, a sua atitude. No verso 6, é neste exato momento que Deus, de certa maneira, vai consolar Jonas para justamente no final mostrar onde estava o erro, que não era em Deus, mas no próprio Jonas. Então, Jonas aqui no verso 6, a Bíblia nos diz que ele está extremamente desconfortável. Extremamente desconfortável diante daquela situação. Saiu do lugar onde Deus estava operando e foi para um local para ver o que aconteceria, porém, veio uma grande calamidade sobre ele. E diante dessa calamidade, Deus fez o quê? Nascer uma grande planta para que a sombra pudesse ser sobre ele. Então, tal como o grande peixe, no capítulo 1, verso 17,
Esta planta tinha a grande incumbência divina de abrigar a Jonas, propiciando-lhe um bem alívio do calor inclemente do sol. Da mesma maneira que o peixe abrigou a Jonas, aqui também Deus, de certa maneira, abriga ele, dá sombra a ele, dá livra a ele, livra ele de todo mal, livra da sua calamidade. E no finalzinho do verso 6 vai nos dizer que Jonas se alegrou em extremo. Ele se alegrou diante daquele alívio, diante daquela bênção, diante daquela compaixão que Deus tinha trazido sobre ele. No verso 7, Deus enviou um verme. Então, não durou muito tempo para a consolação de Deus chegar. No outro dia, as Escrituras nos diz que Deus mandou um verme. Então, Jonas não tem muito tempo para desfrutar do alívio de Deus. Deus está dando aqui, irmãos, no verso 6 e no verso 7, uma grande lição de sua própria soberania, que Ele faz o que Ele quer, que Ele cria e que Ele destrói, que Ele dá e que Ele tira, mostrando para Jonas que a salvação não só se restringia ao povo de Israel, mas também aos gentios, porque Israel não estava querendo a salvação de Deus, então Deus dá para o povo de Nínive, para mostrar o quão grande pecadores era o povo de Israel. O verso 8, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. Então, o verso 8 está nos mostrando que Deus agrava mais a situação. Deus envia este vento oriental para aumentar o seu desconforto. O sol bate em cima da sua cabeça. E as Escrituras nos diz que ele estava no ponto de desfalecer. Jonas está desfalecendo tanto que muitos acreditam que ele está sofrendo de insolação, que é justamente quando a pessoa está em locais muito quentes. Um dos sintomas é ter febre, é ter enjoo, por causa do grande calor do sol. Provavelmente sem água, não sabemos, mas o que dá a entender é que como ele desfalecia era porque justamente Deus estava derramando a sua ira. E ele, de certo momento, desfaleceu. E ele diz, melhor me é morrer do que viver. Veja que as palavras finais do versículo 3 são idênticas às do final do verso 8. Se os irmãos observarem, são idênticas. Melhor me é morrer do que viver. E os irmãos lembram que no verso 3 eu disse que ele quis morrer por causa da reputação diante dos seus amigos. Já aqui no verso 8, ele pede para morrer. Porém, eu acredito que já não mais como no verso 3, mas porém aqui, por causa que a calamidade era tão grande, que ele diz, Senhor, eu quero morrer. Estou desfalecendo. O verso 9 que nos diz, até o 11, que eu falei para os irmãos, que é a parte 3, que Deus instruiu a Jonas ter compaixão de Nínive, que justamente vai nos dizer, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Interessante que já aqui no verso 9 é a mesma coisa que ocorre no verso 4, Deus relembrando mais uma vez. Observe, é razoável essa tua ira. No verso 4, é razoável essa tua ira. Mais uma expressão em que Deus
repete. No entanto, embora Jonas tenha permanecido calado na primeira vez acerca de sua ira, que nós observamos no verso 4, e ele ainda acreditava que Deus poderia derramar juízo, desta vez ele responde a Deus. E a Bíblia diz de maneira direta: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Aqui usando a tradução NVI. Então, de certa maneira, no verso 4, ele ficou aguardando, esperando, mas já que ele não suporta mais. Jonas não suporta mais o que estava acontecendo, que Deus deu o consolo a ele, derramando a planta, depois Deus envia um verme, seca aquela planta, destrói aquela planta, e ele manda um vento oriental, onde ele passa a desfalecer, e ele diz: este é o momento, Senhor, sim, estou furioso ao ponto de querer morrer. Seu comportamento para ele, Jonas, de Deus, é totalmente incoerente. Jonas acha isto absurdo. Deus derramar a sua consolação e depois retirar. Seu comportamento, Deus, Jonas estava dizendo aqui, é totalmente incoerente, é absurdo, é incompreensível. No instante o Senhor me traz conforto, e no seguinte momento, depois, o Senhor traz destruição. Jonas não consegue ver a lógica de Deus. É por isso que nos versos 10 ao 11, Deus justamente vai instruir a Jonas e toma a palavra final. A palavra final é do Senhor, contrastando justamente a atitude de Jonas diante de tudo aquilo que ele estava vendo. Então, nos versos 10 ao 11, quando ele pergunta: tens compaixão da planta que te não custou trabalho? Não custou nada para Jonas, foi o próprio Deus que ele deu. Deus mostra aqui, irmãos, onde está o verdadeiro absurdo. O verdadeiro absurdo não está em Deus, mas está no próprio coração de Jonas. Por não ter compaixão pelos seres humanos, ter compaixão por uma simples planta e não ter compaixão por aqueles que eram a imagem de Deus. Ele demonstra isso. Deus quer demonstrar isso para Jonas. E no verso 11 ele vai dizer: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir. Apesar de haver uma discussão se que são crianças ou não, eu não quero adentrar nos detalhes, o tempo é pouco. Mas o ponto é que eram pessoas, eram a imagem de Deus e ele não teve a compaixão. Então Deus está instruindo Jonas a ter compaixão neste exato momento. Deus está tomando a palavra final e dizendo: Jonas, assim como tu tem compaixão desta planta, tu também tem que ter compaixão da minha criação humana, porque a minha criação é global. E ainda mais, como eu enfatizei, são a imagem de Deus. Então, irmãos, eu gostaria de concluir a conclusão que diante de todo este capítulo 4, como eu falei, esta era a grande lição que Jonas tinha que aprender. No capítulo 1, ele aprendeu a lição da providência e da paciência de Deus, como nós observamos os nossos irmãos pregando nas quartas passadas. No capítulo 2, ele aprendeu a grande lição do perdão de Deus. No capítulo 3, ele aprendeu a lição do poder de Deus a ver uma cidade inteira se humilhar perante o Senhor. Porém, ainda faltava o próprio Jonas ser concluído nessa história. O grande profeta, o instrumento de Deus, aprender a lição que ele precisava ter compaixão da cidade de Nínive, dos pecadores perdidos. Em segundo lugar, nós observamos que Jonas e Naum são os únicos livros da Bíblia que terminam com uma pergunta, e ambos relacionados à cidade de Nínive. É interessante isso. Ambos, tanto Jonas como Naum, terminam com uma pergunta.
Naum termina com uma pergunta acerca do castigo de Deus. Outra geração, dessa vez, Deus derramou o seu juízo. Enquanto Jonas encerra com uma pergunta acerca da piedade de Deus, da piedade em que ele tinha que aprender. E eu, querendo seguir o texto bíblico, eu não poderia deixar de concluir, de finalizar esse sermão com uma pergunta. Deus tem compaixão dos perdidos. E você tem compaixão dos perdidos? Esta é a pergunta de Deus, concluindo este sermão.